O mais jovem piloto a liderar o Mundial, um circuito que perdeu muito de seus charmes e também um acidente gravíssimo. A gente só pode estar falando do Grande Prêmio do Japão. Vocês estão prontos? Então vamos entrar no carro, apertar os cintos, porque estamos largando da pole para comentar tudo o que aconteceu no final de semana de Suzuka. Ah, Suzuka, circuito veloz, curvas rápidas, técnicas, um desafio de verdade para os pilotos e para a Fórmula 1 até 2026, que a partir de agora a Fórmula 1 acabou com Suzuka. E antes de eu falar dos motivos que fizeram com que a Fórmula 1 acabasse com Suzuka, a gente tem que falar do fato mais importante do final de semana: o acidente entre Oliver Behrman e Franco Colapinto, que foi causado justamente por essas novas regras de motor da Fórmula 1. É inadmissível uma categoria como a Fórmula 1 ter uma diferença de 50 km por hora entre um carro e outro num trecho de alta velocidade, justamente por conta de software de carregamento de bateria por conta dessas novas regras. Parecia que o Franco Colapinto estava numa volta de apresentação e o Behrman já estava em ritmo de corrida, porque essa diferença de 50 km ela é muito grande. E eu acho que para a gente entender um pouco melhor o que é essa velocidade de aproximação, a gente precisa parar com os quilômetros por hora e ir para uma outra medida. Como diria o mestre Edgar de Mello Filho, a melhor forma de medir velocidade de aproximação e velocidade de qualquer carro de corrida muito rápido não é quilômetros por hora, é metros por segundo. 50 km por hora são 12 metros por segundo. Em um segundo, o carro de Fórmula 1 já andou 3 andares de um prédio. Não tinha como Behrman reagir à falta de velocidade do Colapinto. Esse é um tipo de acidente que já poderia ter acontecido na Austrália, que já poderia ter acontecido na China, mas aconteceu em Suzuka. E ainda bem que aconteceu numa parte do circuito que tem até uma área de escape. E se nada mudar na Fórmula 1, esse tipo de acidente vai acontecer de novo. E se esse tipo de acidente acontece de novo numa prova de rua como Miami, como Canadá, como Azerbaijão, Singapura e tudo mais, as consequências vão ser muito piores do que elas foram agora. Foi registrado 50 Gs na batida do Oliver Behrman, 50 vezes o peso do corpo do piloto, vindo de aceleração de 300 por hora a 0. É muita coisa e é muito perigoso. E por que isso tudo está ligado a essa nova regra de motorização da Fórmula 1? Porque não tem como o carro que vem atrás prever o comportamento do carro que vem à frente. Numa situação de ultrapassagem, você tem meio que como prever o comportamento do piloto à frente. Ele vai fechar a porta ou ele vai deixar a porta aberta, mas isso é muito controlável se você vem numa velocidade parecida. No caso desse acidente, não tinha como o Behrman prever quando que o carro da Alpine ia entrar em superclipping e perder velocidade do nada. Esse tipo de acidente acontece porque existe uma diferença grande entre como as equipes programam o software, como as equipes veem a volta, como elas querem otimizar a recarga da bateria. Então, a Haas, que utiliza motor Ferrari e que programa a volta de uma forma, não tem nada a ver e não tem como prever como a Alpine, que usa o motor Mercedes e faz o próprio software, vai fazer essa programação do volta a volta. Esse tipo de acidente deve ocorrer novamente caso a Fórmula 1 não faça uma mudança drástica nesse regulamento. E falando um pouco agora sobre como a Fórmula 1 e as novas regras acabaram com Suzuka e devem acabar com outros circuitos velozes, a gente precisa pegar a onboard dos carros em ritmo de classificação. Eu peguei duas que é muito fácil da gente analisar o comportamento das pernas ou dos pés dos pilotos, que é a onboard do Russell e a onboard do Bortoleto. Se nós formos pegar a última volta do Q3 desses dois pilotos e ficar prestando atenção na perna esquerda, a gente vai ver que eles freiam em 3 oportunidades. Na década 2, no grampo e no triângulo da Cássio, que é o último S, o S de baixa do circuito. No restante das curvas, ou o piloto tira o pé para fazer o contorno, ou ele vai ali só dosando a aceleração. Justamente porque quando o carro precisa diminuir a velocidade, a equipe já fez a programação do circuito, e aí o próprio carro, fazendo o superclipping para gerar energia para a bateria, diminui a velocidade e faz com que esse contorno seja muito mais fácil. Não precisa do piloto ter ali o arrojo de saber onde acelerar e saber onde frear, de fazer essa tentativa de levar o carro ao limite. O carro se autolimita nessa programação de software. Para a gente fechar essa primeira parte do nosso papo, a Fórmula 1 tinha meio que deixado de lado, depois do Grande Prêmio da China, algumas mudanças que ela ia fazer e colocar em prática nas próximas corridas. Com o acidente do Behrman, eles vão voltar atrás e começar a analisar os dados novamente para ver o que pode ser mudado.
Segundo o portal The Race, para Miami nós já vamos ter algumas modificações, teremos mais análise de dados e isso aí vai acontecer conforme o ano for rolando, para que algumas modificações sejam feitas nesse regulamento. E aparentemente para 2027 já existe uma conversa de ter uma mudança grande, principalmente nessa parte de motorização. Mas agora vamos falar um pouquinho da corrida e depois a gente volta no regulamento para fechar o vídeo como um todo. Novamente, as Mercedes dominaram a classificação, mas nós tivemos algumas surpresas e também algumas decepções. Das surpresas, Pierre Gasly conseguiu se classificar em 7º lugar, excelente resultado para a Alpine, Lindblad e Bortoleto passaram para o Q3 e as McLaren se intrometeram ali no meio das Ferraris. Nas decepções, Oliver Baumann caiu no Q1, o que não é algo que a gente está acostumado a ver nesse começo de temporada do piloto inglês. Max Verstappen de novo caiu no Q2, e o Isaac Hadjar de Red Bull, um carro que é campeão, multicampeão, ficou a 1,2 segundos da pole. É uma diferença muito grande para conseguir diminuir em um ano. Não foi uma classificação que saltou muito aos olhos, mas ver o Antonelli conseguindo a sua segunda pole é muito legal porque traz aí um tempero especial nessa briga interna da Mercedes com o George Russell. Para a gente fechar a classificação, a parte da frente do grid foi formada por Antonelli, Russell, Leclerc, Piastri, Hamilton, Norris e aí vieram Gasly, Hadjar, Bortoleto e Lindblad. No domingo, as luzes vermelhas se apagam e na terceira curva a gente já tinha um outro panorama de corrida. Os 6 primeiros eram Piastri, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton e Antonelli. As Mercedes largaram mal de novo, mas é bom a gente ver que a McLaren conseguiu também dar um salto porque ela se misturou ali junto com a Ferrari. Agora você me pergunta, Rafael, como é que o Antonelli, que largou de primeiro, foi parar na 6ª posição em 3 curvas? Bom, eu vou deixar o Toto Wolff te explicar. Brincadeiras à parte, o que aconteceu com o Antonelli é que ele soltou a embreagem muito rápido e deu muito pé no acelerador. Isso fez com que as rodas traseiras distracionassem, patinassem e aí ele perdesse a aceleração. Não demorou muito para o Russell ir à caça e na 4ª volta ele já estava em segundo lugar. Para o Antonelli isso aí demorou um pouquinho mais, porque ele só foi conseguir a 3ª posição na volta 18 porque o Leclerc parou nos boxes. Mas aí eu acho importante a gente pontuar algumas coisas aqui. Desde que a Fórmula 1 chegou em sua era híbrida em 2014 e a Mercedes tinha um carro muito melhor que as rivais e dominava o campeonato, a Mercedes tem um problema para andar no tráfego caso os carros que estejam em volta dela tenham um bom ritmo de corrida. E aí também a gente tem que pontuar outra coisa, que tivemos o nosso primeiro trem de botão de ultrapassagem, que vem aí para tomar o lugar do nosso querido trem de DRS. Por que eu tô falando isso da Mercedes não ter um carro bom no tráfego? Porque a ideia inicial da equipe era levar os carros até a volta 27 e volta 28 antes de parar nos boxes. Como o Russell ficou ali encaixotado atrás do Piastri, na volta 20 ele já mandou um rádio para a equipe e falou: olha, eu vou perder tempo se eu ficar aqui esperando porque meus pneus já estão desgastados. E foi aí, perto da volta 20, que as equipes começaram a fazer os pitstops. Leclerc entrou na 18, o Piastri entrou na 19 e o Russell entrou no final da 21. E como ele mesmo disse que já estava perdendo tempo, a gente conseguiu ver isso aí na pista. Ele voltou 2 segundos atrás do Piastri depois de ter feito o pit stop. E aí, para completar, o Russell estava contornando a 3ª curva depois de sair do box, quando veio a bandeira amarela do acidente do Burnham com Colapinto. Aí o inglês da Mercedes chamou no rádio, colocou toda a sua frustração para fora, porque ele deu muito azar, já que o safety car causado por esse acidente o colocou em 3º lugar. Ao invés dele ter que passar um carro, ele teria que passar 2. Enquanto o Russell estava ali reclamando, o Antonelli devia estar sorrindo, né? Porque com um pit stop mais curto e o safety car, ele voltou em 1º lugar. O acidente aconteceu na volta 22 e só na volta 27 que a corrida recomeçou. O Antonelli disparou na frente e o Russell estava dormindo no volante, porque ele nem viu o Hamilton passar. E aí, a situação dele só foi piorando, porque na primeira parte da corrida ele só precisava passar o Piastri, um carro. Depois ele tinha que passar 2 carros. E agora, com a relargada, ele tinha que passar 3 carros para chegar em primeiro. Tava ficando cada vez mais difícil. E olha que o Russell estava tentando de verdade ultrapassar o Hamilton. Tava usando o super clipping em lugar da pista que ele normalmente não usava, tava tentando usar o boost para tentar segurar depois na reta, tava jogando casca de banana e nada adiantava. Na volta 37, o engenheiro do Russell fala: usa o super clipping na saída do grampo. E aí o que aconteceu? Ele faz a saída do grampo, usa o super clipping e aí antes da Spoon, que foi onde aconteceu o acidente do Burnham com o Colapinto, ele diminui tanto a velocidade que o Leclerc, que vem de motor cheio, passa e aí esquece.
a corrida do Russell estava indo de mal a pior. E a partir daí, nada de muito importante aconteceu. Teve uma bela ultrapassagem do Leclerc em cima do Hamilton na volta 47, e depois, até o final da corrida, o próprio Hamilton perdeu mais 2 posições, uma para o Russell e outra para o Norris. No fim das contas, Antonelli ganhou mais uma e se tornou o mais jovem piloto a liderar um Mundial de Fórmula 1 na história da categoria. A Mercedes agora se vê numa situação que ela não se via desde 2016, ter 2 pilotos de ponta lutando pelo campeonato mundial. O Toto Wolff, inclusive, foi conversar com o Russell depois da corrida para dar uma baixada nos ânimos, para dar uma baixada na temperatura, e esse vídeo pode ser conferido no Instagram da Mercedes. Fecharam o pódio, Piastri e Leclerc. O australiano largou pela primeira vez em uma corrida principal no ano de 2026, já que na Austrália teve um acidente antes de ir para o grid e na China ele teve um problema com o carro e não conseguiu nem alinhar. Na minha opinião, se não fosse o safety car, o Piastri é quem tinha ganhado a corrida. E aqui também vai uma nota para Gasly e para o Verstappen, que ficaram ali disputando posição a corrida inteira. E o francês fez uma excelente corrida, conseguindo segurar o tetracampeão, chegando em 7º lugar e o Verstappen em 8º. Para a gente finalizar a corrida, vamos voltar naquela parte que eu estava falando que a Mercedes não tem um carro bom para tráfego. O Kimi Antonelli, que ganhou a corrida, passou 18 voltas atrás do Charles Leclerc na primeira parte da corrida. Depois que teve a relargada e ele estava em primeiro, ele chegou a quase 15 segundos na frente do Piastri. Então existe sim um problema da Mercedes em andar no tráfego. E se a gente pegar para comparar com o Russell, depois que o inglês foi e acionou o super clipping na saída do grampo e foi ultrapassado pelo Leclerc, ele não conseguiu mais repassar o Leclerc durante a restante da corrida. São situações semelhantes que mostram essa deficiência do carro da Mercedes. E agora, para fechar o vídeo, vamos voltar ao regulamento. Vamos falar aqui sobre Norris, Sainz, Alonso e Verstappen. Estes pilotos voltaram a reclamar demais desse novo regulamento da Fórmula 1. O Alonso voltou àquela fala do Bahrein que ele disse que o chefe de cozinha conseguiria pilotar um carro de Fórmula 1 sem maiores problemas em 2026. Mas, agora em Suzuka, ele disse que metade da equipe seria capaz, porque você faz as curvas de alta de uma maneira mais lenta para ficar recarregando a bateria, e que isso aí não traz dificuldade, não traz desafio para o piloto. E além disso, o espanhol também falou que fazer ultrapassagens nessa nova Fórmula 1 é uma manobra evasiva. Você chega com tanta velocidade do carro da frente que, se você não tirar para ultrapassar, você vai bater no carro. Não existe mais uma construção de ultrapassagem. Ela acontece mesmo sem você querer. O Norris disse uma coisa parecida. Disse que na briga dele com o Hamilton, por várias vezes ele não quis ultrapassar o Hamilton, mas ele tinha tanta carga de bateria que ele teve que tirar do lado para ultrapassar, mesmo quando ele não queria. E que isso é muito ruim para a Fórmula 1 porque o piloto tem que estar no comando do carro e não o software produzido pela equipe. O Sainz deu diversas declarações durante o final de semana, mas a mais importante delas é sobre a FIA. O espanhol disse que os pilotos já vêm avisando a FIA sobre a falta de segurança desse regulamento, mas a FIA decide não ouvir os pilotos, e sim as equipes. E para finalizar, o Verstappen já está aí falando que vai pegar abril para ver se vai realmente aposentar no final do ano ou não. Eu poderia falar um pouquinho mais do Verstappen aqui, mas eu acho que eu vou deixar isso para um vídeo especial. Mas, me diz aqui nos comentários o que você achou da corrida, o que você achou do acidente e também de todas essas declarações dos pilotos. Você concorda com eles ou você discorda? E se você chegou até aqui, muito obrigado. Mas não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, porque semana que vem nós voltamos com mais um vídeo aqui no Largando na Pole. Um abraço!